Capítulo 5, a nossa meditação na ceia do Senhor. Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, o Evangelho não é apenas o que eu falo, mas principalmente o que eu vivo. Atribui-se a um santo medieval, um chamado santo medieval, Francisco de Assis, a seguinte frase: pregue, se possível falando. Essa frase ela é incompleta, porque na verdade a gente deve pregar também falando. Cristianismo não é, portanto, verbo, não é, portanto, fala, é a vida, é a fala ilustrada com a vida. Não é tão relevante o que eu falo, se o que eu vivo cancela ou neutraliza o que eu falo. Evangelho é estilo de vida. Evangelho é conduta. Evangelho é refletir de forma visualizada, tangível, palpável, as verdades do Evangelho pregadas, ensinadas por Jesus e que devem habitar o nosso coração. Nós estamos aqui diante do sermão chamado Sermão do Monte, ou da Montanha, que é o mais extenso sermão de Jesus. Há 3 grandes sermões: sermão escatológico, o sermão sobre a vinda do Espírito Santo e o sermão da montanha. A essência, preste bem atenção, do sermão da montanha, que começa no capítulo 5 e estende-se até o capítulo 7, é, na verdade, responder à pergunta: o que é, de fato, ser cristão? A resposta a essa pergunta está desenhada, está projetada no Sermão da Montanha. Capítulo 5 fala do caráter do cristão, até o verso 12. Do verso 17 ao verso 20, nós temos a prática do cristão. Do verso 21 em diante, nós temos o sentimento do cristão. Do verso 27 e seguintes, nós temos a família do cristão. A partir do versículo 33, nós temos a palavra do cristão. A partir do versículo 43, nós temos mais uma vez o sentimento do cristão. Nós temos a partir do versículo 1 do capítulo 6, a religião do cristão. E por assim em diante. Portanto, se nós desejamos ou desejarmos conhecer o que é ser cristão,
Na ótica de Jesus, na ótica de Cristo, aqui está o nosso checklist, aqui está a nossa referência. E eu diria que esse texto que nós lemos, os 4 versículos, de 13 a 16, resumem a influência do cristão. Ou seja, a vida que eu vivo como cristão e o seu efeito na sociedade na qual nós estamos inseridos. Para isso, o Senhor Jesus se utiliza de 2 comparações ou de analogias. Ele se vale de 2 elementos presentes na vida de qualquer pessoa, em qualquer época, e que se constituem, por assim dizer, elementos simbólicos que traduzem a ideia de influência. O Senhor usa a figura do sal, vós sois o sal da terra, e a figura da luz, vós sois a luz do mundo. Ele se vale dessas 2 figuras. Meus irmãos, quando a gente pensa no crescimento religioso no mundo, há um site cristão que chega a dizer que existem mais de 10.000 religiões. O segmento chamado cristão, ele engloba um número expressivo de percepções que se rotulam ou intitulam como cristãos. Eu diria que além dos aspectos geopolíticos e econômicos, as questões religiosas estão por trás da maioria dos conflitos entre as nações e às vezes dentro da mesma nação. Isto mostra, irmãos, que o mundo está se cansando de religião. Você sabe que há um fenômeno crescente no mundo inteiro de rejeição à instituição, de pessoas que até mesmo se definem como cristãs, mas não querem ter relação com a instituição. Isso é um fenômeno que está alcançando o mundo inteiro, alcançando o Brasil, são os chamados sem igreja. Às vezes, pessoas que se decepcionam com a liderança da igreja. Às vezes, pessoas que se sentiram injustiçadas pela igreja. E começam, além do fato de terem hoje uma possibilidade gigantesca da igreja em casa, através das mídias e da televisão, então há muitos que estão deixando de fazer parte de uma instituição que tem CNPJ, que tem endereço, sem, no entanto, abrirem mão de serem cristãos. É um fenômeno que, ao meu ver, aponta para o fato de que, de fato, o mundo está cansado de religião. E esse é um desafio para nós, de mostrarmos Cristo no mundo, através da nossa vida. Quero dizer, meus irmãos, que Deus não tem um plano B para salvar o pecador. O único plano de Deus para salvar o pecador é Jesus, que morreu na cruz do Calvário e confiou esta extraordinária e poderosa mensagem à igreja, a cada um de nós que aqui estamos. Deus não tem um plano B. Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Eu quero destacar nesse texto, irmãos, apenas 2 verdades. Primeira delas, nós somos chamados para influenciar o mundo com a nossa vida. O sal, ao qual Jesus se refere aqui no verso 13, era produto de grande valor no primeiro século. Grande valor. Entre os povos orientais era frequentemente usado para
ratificar uma aliança, tornou-se símbolo de fidelidade, de constância, símbolo de fidelidade, constância, e para ratificar uma aliança era firmada com uma porção de sal. A própria palavra salário é uma derivação de um termo latino, salarium argentum, que significa pagamento em sal. Isto porque, durante o tempo do Império Romano, os soldados eram pagos com porção de sal em razão do valor que o sal possuía. Naquela época, o sal era uma iguaria muito cara e que podia ser trocada por alimento, vestimentas, armas, entre outras coisas. Tal valor que o sal possuía. O sal, na verdade, aqui descrito, era o sal encontrado no Mar Morto, no Vale de Sidim, caracterizado por sua composição intensa de sal. Um sal desse lugar, um sal que emanava das rochas, um sal com impurezas, um sal que não tinha grande qualidade. E Jesus então faz essa figura: vocês são o sal, mas se o sal não salgar, não faz sentido. O sal tinha 3 aplicações na antiguidade. Primeiro, função de dar sabor. Era usado como tempero. E embora nós não possamos ver o sal na comida, podemos perceber a falta dele, sim ou não? Você não vê o sal, mas você põe o alimento e diz: está com muito, ou está com pouco sal, ou até sem sal. O sal, além de ser usado para tempero, ele também era usado como conservante. Era o sal que impedia o apodrecimento do alimento, sobretudo carnes. O animal que era morto, e a carne não era toda ela consumida de uma só vez. Como fazer? O alimento era salgado para dar a ele um tempo maior de utilidade e conservação. Mas o sal também tinha função terapêutica. Era utilizado como coadjuvante em cicatrização de ferimentos. A ideia do sal para os discípulos tinha uma abrangência muito maior do que tem para nós. Por outro lado, Jesus ainda fala que nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ela é colocada no ponto mais alto, porque a luz, ao tempo de Jesus, tinha pelo menos 2 funções. Primeiro, a função de iluminar, obviamente. Era a luz artesanal, provocada por combustível e combustão. Era colocada na parte mais alta da casa para ter um alcance maior da sua iluminação. Era a chama que produzia a luz e que iluminava a casa. Jesus usa essa figura como a luz, ao tempo de Jesus, a luz que vinha da lamparina, a luz que tinha um combustível, era importante para iluminar a casa, para dissipar as trevas. E Jesus se vale dessa ideia para dizer: vocês são a luz do mundo. Mas tinha também a função de produzir e dar calor. A luz era alimentada com combustível, gerava calor, que era muito útil, sobretudo em tempo de muito frio. Essa ideia do cristão como luz,
alcança também o coração do apóstolo Paulo. Quando lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados. Agora preste atenção: no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual, olhe Paulo ecoando a fala de Jesus, dizendo, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Então, irmãos, o Senhor Jesus se utiliza dessa palavra para dizer que nós precisamos ser influentes. Na verdade, a influência está presente, ou influenciamos, ou somos influenciados. Ou nós damos sabor ao mundo, ou o mundo dará sabor a nós. Ou nós impactamos o mundo, ou o mundo nos impactará. É inevitável. Talvez seja isso, entre outras coisas, que explique, por exemplo, o fato daquele menino que cresce na igreja, que aprende os versículos bíblicos, Salmo 23, ingressa na universidade altamente ideologizada. E o menino começa a se deparar com concepções novas, com valores novos, que na verdade tem a sua ideia lançada, as suas ideias lançadas há muitos anos atrás. Aconselho você a investigar um livro chamado O Comunista Nu, de 1958. E lá o autor já dizia, vamos tomar as escolas, vamos criar uma ideologia, não é pela arma, é mudando a mente das pessoas no ambiente mais eficaz, que é o ambiente universitário. E aquele menino entra na escola, entra na faculdade, outrora no louvor, outrora na reunião de oração, daqui a pouco ele vai mudando. E não é mais o mesmo. Ao invés de influenciar, foi influenciado. Quantos já viram situações assim? Levanta a mão, bem alta. Triste. Precisamos ter isso em mente, somos o sal e luz. A nossa vida precisa influenciar onde quer que nós estejamos. Isso afeta diretamente, irmãos, o testemunho do crente. Não há como dissociar a vida religiosa da vida secular. É uma utopia, é uma ficção, é uma inverdade. Ou seja, uma coisa é a vida secular, outra coisa é a vida religiosa. Não, é tudo misturado. Eu sou secular na vida religiosa e sou religioso na vida secular. Eu tenho um testemunho no meu trabalho, eu tenho um testemunho na minha igreja, eu tenho um testemunho fora no mundo, eu tenho um testemunho no meio dos meus irmãos na igreja. Essa separação gera o equívoco na mente de muitos. Agora aqui no meu negócio eu posso trapacear, porque é vida secular. Eu posso agir de forma errada. Mas o Evangelho não faz essa separação. É uma coisa só. Sal e luz. É o desafio que há da parte do Senhor Jesus para que nós sejamos influentes. Segunda verdade que eu quero destacar. Amém, meus irmãos? Além de sermos chamados para influenciar o mundo, nós somos chamados para produzir glória para Deus. Jesus diz assim, verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, e vendo as nossas boas obras, qual é o resultado? Meus irmãos, glorifiquem o Pai que está nos céus. Deixe-me fazer aqui uma pequena reflexão. Grande debate sobre o que a escola de samba fez com o nome de Jesus. Eu não vi, mas li. Jesus parece-me pisado pelo diabo, causa
muito desconforto, uma ojeriza, o nome de Cristo vilipendiado. Mas eu fico pensando, terrível isso, que os camaradas ímpios que não conhecem a verdade fazem com o nome de Jesus. Mas eu pergunto, será que não é pior aquilo que muitos de nós que conhecemos Jesus fazemos com o nome dele? Será que não é muito pior porque eles não conhecem? Eu até imagino, e eu entendo que tudo aquilo tem a ver não com uma questão necessariamente religiosa, tem muito elemento político, atingir um presidente que se identificou com o segmento religioso, e parece que é muito mais isso. Mas eu fico pensando até onde aquele episódio daqueles homens ímpios que um dia podem conhecer o Evangelho, podem vir a uma igreja e dizerem assim, olha, eu era ímpio, não conhecia o Evangelho, eu estava lá, eu participei daquilo, porque eu não conhecia Jesus. Mas e o que dizer de quem conhece a verdade? Será que não é pior? Percebe? Do indivíduo que conhece e põe Jesus na lama. Compreende? Os senhores estão compreendendo? Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que nós somos chamados para que a nossa vida, em qualquer lugar do planeta, produza glória para Deus. Glória para Deus. Isso tem a ver com uma palavra, testemunho. Mais do que falar, nosso testemunho tem a capacidade de impactar de uma forma profunda e irreversível tanto aqueles que nos cercam, tanto positiva quanto negativamente. Às vezes a pessoa tem uma experiência negativa com um membro da igreja e rotula toda a igreja. Tem muita gente séria aqui. Sim ou não, irmãos? Tem muita gente que me inspira. Fala sério. Ver a vida dessa jovem que se ajoelhou aqui não inspira? A mim inspira. Viu, Joyce? Me inspira. Eu olho para essa moça que vem aqui e vá para o meio do furacão, literalmente. Vejo a dedicação dela e falo, eu vou com paz no coração. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que ser mais para Deus. Isso me inspira. Aí eu fico pensando, gente, será que a gente não está fazendo pior do que os camaradas fizeram lá? Alguém disse que Jesus instituiu a sua igreja e entregou a sua própria honra a essa igreja. Quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus dizendo assim, meus discípulos, vocês são, e na verdade a força do texto é vocês, somente vocês, são a luz do mundo e o sal da terra. Não é perspectiva política, econômica que vai mudar o mundo, é Jesus, é Jesus. E vocês são o sal. E vocês são a luz, ou seja, a responsabilidade não está confiada a outra pessoa, mas a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, jovem, a você, adolescente. Deus não tem um plano B. E aí eu preciso dar uma palavra pastoral que tem me incomodado muito. Período de carnaval. Gente, quantos membros da igreja brincando carnaval? E pondo na internet. Carnaval não é festa para crente, não, irmão. Veja o que acontece no carnaval que não vai para a mídia. Não faz sentido. Quem está buscando o nome de Jesus está na folia. Não faz sentido. A Igreja Batista pensa assim. Pensa assim. Olha só, olha para mim, eu vou falar com muito amor.
com muito amor. Eu não quero perder ninguém. Mas não vamos baixar o nível em nome de Jesus, de jeito nenhum. Irmãozinho lá no carnaval. Como assim? Sabe o que isso me mostra? Houvesse mais sede de Deus, houvesse mais busca de santidade, houvesse mais busca de oração, houvesse mais busca de comunhão, houvesse mais busca de leitura da Bíblia, o irmãozinho não estaria lá, na folia, brincando com ímpio, cantando as músicas que eles cantam, muitas delas cheias de conotação sexual, contrário àquilo que a gente crê. Então ninguém é obrigado a ficar na igreja, ninguém é obrigado a gostar do que eu estou falando. Mas como a responsabilidade diante de Deus, por essa igreja, é minha, isso me dá um medo, senhores. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Você quer brincar carnaval? Por favor, olha só, com muito amor, poupa a igreja. Sabe por quê? Isso gera desencorajamento para aquele menino que quer ter vida reta. Não é só carnaval, não. Às vezes o camarada vai numa balada, é membro da igreja, e põe lá, às vezes até com um copinho de cerveja, bebendo. Aí aquele pai, aquela mãe que tem um filho adolescente, que diz assim, pai, mãe, olha lá, o moço da igreja está fazendo, eu não sou da igreja, por que eu não posso fazer? Percebe? Dá um nó na cabeça do pai e da mãe, por isso que o púlpito vem para definir. Ninguém aqui vai ser obrigado a fazer coisa alguma, mas eu estou dizendo que é assim que a gente pensa. Amém, igreja? Amém ou não amém? Esse amém não está um amém convincente. Amém ou não amém? Amém? É assim que a gente pensa. Porque aquele menino que está buscando santidade, ele quer ser diferente. Está pesada a fala? Aí a menina engravida por conta de um namoro impuro. Gente, está complicado. Aí ela vai para a internet, não tem nenhum caso no momento que eu me lembre, estou grávida. Aí eu ouço uma porção de pessoas elogiando. Não é que a gente vá malhar, vamos sofrer juntos, vamos orar juntos, pela família, mas eu vejo lá, parabéns, parabéns. Eu fui pensando, está tudo errado. Eu vi na internet, porque quando se põe na internet, se tornou público. Um crente colocando, use camisinha, aí depois completa, eu não vou completar o que disse, você pode ter a pista para identificar quem falou. Fala sério, irmão? Estão me olhando assim com um olhar preto, pela roupa, obviamente. E outra coisa, então eu estou dizendo aqui que a posição da igreja é absolutamente contrária à participação do crente pulando carnaval, indo para baile de clube, indo para balada fora de carnaval. Essa é a posição da igreja. Sim ou não, irmão? Você sabe outra coisa que tem me preocupado? A quantidade de casais que estão se separando. Meus irmãos, não é um, são 2, 3, vários. Eu quero dizer com muito amor, qual é o motivo que você quer separar? Vamos ver se é bíblico. Não gosto mais dela. Espera assim, como assim? Descobri que ela tem o dedão do pé grande. Você sabia que houve gente, não aqui, que já se separou porque o marido tinha unha grande e a mulher não gostava da unha do marido raspando na sua pele? Vou separar por causa da unha. Fala sério.
Quantas pessoas se separando na igreja? Eu preciso dar aqui uma palavra de orientação. Eu leio nesse livro, verso 31. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Eu sei que mexe com muita gente, mas é Jesus quem disse. Que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou isso é verdade ou é mentira. Então, irmãos, eu estou falando aqui, a igreja se posiciona com relação a carnaval e outras coisas. Você gosta de ir para a balada e põe lá no Facebook, não é o pôr, é ir. Então, se você ama, claro, ninguém é obrigado, que ninguém sai daqui dizendo, pastor proibiu. Pastor não proíbe nada. Não era no passado, menos ainda hoje. Mas ninguém é obrigado a ficar na igreja. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Está incomodando, irmão? Casamentos. E aí vai uma palavra para o moço que vai entrar no casamento. Tem muita gente que se apressa, entra de qualquer forma no casamento. Conheceu, vou casar. Conheça bem. Conheça bem. E sabe por quê que eu estou dando essa palavra, irmãos? A proteção da igreja. Sabe por quê? Uma igreja grande, daqui a pouco tem um casal que se separa, um dos dois encontra alguém, às vezes na mesma igreja. Agora imagine o quadro. Está namorando, eu fui casado com ela, agora estou com ele. Ei, pastor, mas e o meu caso? Ninguém está aqui para lhe acusar. Não sai daqui se sentindo culpado. Eu estou orientando para que nós tenhamos segurança entrilhada aqui para frente. Casais que estão se separando, lutem o máximo para salvar seu casamento, filho. Lute o máximo. Quantos estão aqui me entendendo? Está entendendo? Lute o máximo. Eu reconheço, caminho já para o fim, vou voltar a essa matéria oportunamente. Eu reconheço que esse tipo de ênfase, com quanto nós a façamos na tentativa de fazê-la com muito amor, gera um pouco de desconforto. Mas se o púlpito não tiver coragem de falar, não tiver coragem de se expor, pôr a cara por tapa, não avança. Não avança. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Será que estamos prontos para a ceia? Ou vai ter alguém que diz, vou levantar, não gostei, vou embora, não vou participar da ceia? Espero que não aconteça. Pode estar certo. Eu pedi direção a Deus para falar com muita graça. Com muita graça. A igreja se posiciona. Não concordamos com crente indo brincar carnaval. Não concordamos. Ficamos assustados com tantos casais se separando. Isso não é de Deus. De forma alguma. Não é de Deus. E outras coisas mais que em tempo oportuno trataremos. Vamos orar? Convido os diáconos, se aproximem, por gentileza. Amado irmão, você foi abençoado com essa palavra? Levante sua mão, foi? Sim ou não?
Não vamos apedrejar ninguém, mas eu preciso dar rumo. Vamos orar. Curve a sua cabeça, temos o pão que simboliza o corpo de